Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que nós vemos muito hoje nas famílias, né? Já não se fala em famílias mais como tempos outroras, porque há um tempos atrás as famílias eram constituídas para quê, né? Para um servir de apoio ao outro. É, né, temos aquele círculo, uma corrente mais, digamos que uma corda de uma corda dobrada para ser, né, mais forte. Mas hoje o que nós vemos nas famílias é um total desequilíbrio, desrespeito, né? E, e geralmente as contendas das famílias são por coisas de materiais, valores materiais, né? Se vê muito irmão brigando com irmão por é, disputa, né? De coisas que não trabalharam para ter, geralmente brigando por bens materiais que os pais trabalharam para ter, eles querem, né? Brigar e se achar que tem direito. Muitas brigas é porque um se acha no direito, né? De querer agariar mais do que o outro e acaba nessas, né, contendas aí. Eu vejo, sabe, discussões bobas por bobagens, por coisas que, gente, desnecessária, porque muitas das vezes as brigas que eu vejo são brigas por dinheiro do outro. O que está em questão quando você vai ver o arranca-raba ali, o arranca-espada contra o outro, que você vai olhar o que é que está em questão, é dinheiro do outro, dinheiro do pai, dinheiro da mãe, dos pais que lutaram ali para construir, que os filhos, por comodismo e por esse, né, século que se encontra agora, 21, do não faz nada e tem tudo, que fica essas disputas aí e muitas das vezes adentram até as casas dos pais discutindo e não sabem a dor e o mal que causa aos pais, né? O antídoto que vão, o antídoto não, o veneno que vão, né, incutindo nos pais ali e matando aos poucos, porque os filhos podem, né, serem quem sejam, mas os pais sempre querem os filhos unidos. Então, gente, essa discussão de irmãos, né, na presença dos pais, isso desgasta muito e contribui muito para, né, diminuir a vida dos pais. Então, eu acho assim que se tudo bem que família, né, principalmente quando a família é grande, tem gente de todo tipo, de todo nível, do nocivo ao o equilibrado, todo tipo tem, né, dentro da família. Então, a gente tem que buscar equilíbrio e sabedoria para ver, identificar esses tipos de gente nocivo, a gente se dá, se necessário, no convívio, né? Porque como faz parte da família, às vezes a gente, volta e meia, pode ter o desprazer de encontrar. Então, se trata socialmente, bom dia, boa tarde, não é necessário a gente trazer para a nossa vida essa pessoa, mas trata-o necessariamente, entendeu? Impondo limites e evitar essas discussões de irmãos de um irmão com outro irmão, porque isso aí a gente contribui para diminuir os dias de vida dos nossos pais, porque é muito triste para um pai ver os irmãos se degredindo assim, porque é, os pais amam incondicionalmente os filhos, então essa discussão dos filhos, dos irmãos, traz um desagrado muito grande à saúde dos pais. Então, o que devemos fazer, né? Procurar identificar essas pessoas tóxicas, se dar colocando limites e evitar essa discussão, até mesmo porque essas discussões não vão levar a nada, não vai dar entendimento a quem não tem, porque quem não tem entendimento não adianta, entendeu? Então, buscar um entendimento na medida do possível, porque quem tem sabedoria, quem é uma pessoa de luz, não anda se adequando e se colocando nas trevas.
Então, saber identificar, deixar cada um no seu devido lugar. Eu já vi brigas bobagem por causa de cartão de banco do pai, cartão de banco da mãe, porque fulano pegou, porque fulano sacou, porque isso e aquilo. Gente, brigas desnecessárias, até mesmo porque quem está ali sendo, digamos que vem até sofrer um danos, se não for uma pessoa que seja mentalmente, né, desconecto da realidade, é um problema dele, ele que venha ter, ó, um time para, né, se colocar e se impor como respeito. O que é que eu tenho a ver de ir procurar uma briga com um irmão meu, uma confusão por um problema que é de ordem de meus pais lá, que estão conscientes e que se permitiram ser abusados. Então, quem tem que chegar lá e colocar a ordem e o respeito é ele. Eu não tenho que me intervir em nada, me indispor com o irmão por causa de cartão do meu pai, da minha mãe. Se o problema for meu, o dano foi em mim, eu tenho a ver. Mas o problema é dele, ele que coloque a ordem. E muitas das vezes também os pais têm que ter sabedoria de saber o seguinte. Eu fui nem sei que palavra eu coloco aí, porque eu fico muito chateada com essas coisas de quando eu vejo as pessoas terem muitos 7, 8, 5, 6, 7, 8 filhos, eu fico enlouquecida com isso, tenho bronca com isso. Então, no caso, os pais também, muitas das vezes, falta sabedoria, porque como é que eu tenho 7, 6, 7 filhos, botando, né, modestamente, porque há uns tempos atrás o pessoal tinha bem mais, mas educadamente para os que não têm consciência social, nem equilíbrio, digamos que não tenha consciência social, nem responsabilidade, né, financeira, nem responsabilidade afetiva. Aí, digamos hoje, bote 5, 6 filhos aí, ok. Então, cabe a esses pais saberem o que também, para evitar essas contendas entre irmãos, se colocarem também como que eu tenho 6 filhos, eu posso dar na mesma proporção esse R$ 1.000 que eu vou dar aqui a um lá. Eu posso dividir esse R$ 1.000, dar R$ 1.000 a 6 pessoas? Não posso. Então, opa, quando esse filho, que tem filho que é mais, né? Tirada esperto. Então, quando esse filho vier para cá, a senhora me empresta tanto isso, chamar, eu não tenho condição de emprestar esse R$ 1.000. Para eu emprestar, eu tenho para eu lhe dar esse R$ 1.000, eu também tenho que dar aos outros 6. Eu não tenho R$ 6.000. Então, tem que colocar o irmão desde já no centro da realidade. Se eu tenho para lhe dar, eu vou ter que dar aos outros também, porque aqui como dizem, né? A corda que dá em Chico, dá em Francisco. Então, os pais também, muitas das vezes, têm culpa nisso aí, porque colocam um na sombra e os demais no escaldante. Muitas das vezes as contendas que tem também, os pais são responsáveis por essa contenda, porque a partir do momento que ele sabe que ele tem 6 filhos, a responsabilidade, o amor tem que ser incondicional, o que der para um tem que dar para outro. Aí tem pais que colocam um filho na sombra e os outros lá no escaldante se desdobrando, correndo. É por isso que gera muitas das vezes também o desconforto e essa contenda entre família, porque muitas das vezes também os pais não têm sabedoria, né? Porque também o que esperar de uma pessoa que tem 6, 7 filhos numa época dessa aí, difícil, como se encontra os tempos agora, não tá com responsabilidade de nada. Aí de repente pega um, bota embaixo, né, na sombrinha e os outros ficam lá. Aí quando os outros vê esse irmão ficar na sombra, aí começa a descontentamento, as contendas.
também essa contenda em família, muitas das vezes os pais têm que colocar limite e ter sabedoria para depois não estar adoecendo por coisa que eles mesmos causam. Porque esta contenda de família de dinheiro, quem tem que colocar limite e respeito é os pais. Porque está errado colocar um filho como na sombrinha, tome aqui na facilidade, e outros lá, ó, no difícil, no agaranhamento da dificuldade. E tem pais que fazem isso, que colocam um na facilidade e os outros demais estão lá gareando na dificuldade. Quando vê esse privilégio de cá, aí acaba gerando essa revolta, esse ciúme, e fica uma contenda, um desrespeito na família, porque muitas das vezes é o cabeça da família que não está tendo moral e respeito o suficiente para saber conduzir aquela situação, de dizer ao outro que tem 6 pessoas e todos os 6 são o amor incondicional, e o que der para ele tem que dar para os outros. Eu vou te dar esse R$ 1.000, ok. E sim, e os outros vão ficar como? Que o direito que você tem, os outros também têm. Por que eu vou te dar esse R$ 1.000 e não aos outros? Me conte aí qual é o motivo disso aí. Então, eu vejo muito essas contendas em família por falta de sabedoria, muitas vezes, do condutor da família, dos pais. Porque cria esse desarranjo, esse desrespeito e não tem um equilíbrio e acaba gerando ciúme dos outros e, de uma certa forma, não estão errados, porque gera realmente uma revolta dentro da gente de ver um lá na boazinha e a gente cá sendo lutado e sendo roubado também, porque não deixa de ser um roubo. Porque se o outro tá tendo uma coisa que me faz parte também, a gente começa a se sentir indignado e lesado e gera esses descontentamentos, essas confusão em família, e muitas das vezes são os próprios pais que procuram essa contenda por não saber impor limite e dar a todos no mesmo nível, não ter preferencial. Aí acaba nessa contenda aí, né? É o aí no caso aí, cabe a nós, né, buscarmos em Deus sabedoria para não andar em contenda em família e desgaste para nós mesmos, que a partir do momento que a gente anda se desgastando, se debatendo com o irmão, isso, aquilo, acaba, né, escurecendo a nossa alma, a nossa áurea, e as coisas tendem a degredir. Então tem que a gente usar de sabedoria quando tem essas pessoas, nem os pais têm equilíbrio e nem o outro também se coloca no lugar do outro. Então a gente tem que ter sabedoria para não estar em contenda de discussão com família, com irmão, por causa de muitas das vezes bobagem. Eu já vi pessoas discutindo por bobagem, gente. Questão do irmão pegou o cartão dos pais, o bebê, nem diretamente poderia ter uma conversa com o pai, não envolver nem o irmão, porque eu não acho nem que meu irmão tenha 100% culpa disso aí. 50% é dele, do falta de caratismo dele de querer se aproveitar dos pais, e 50% também dos pais. Ou 80% dos pais, porque ele deveria colocar limite de saber que ele tem outros filhos. Ele não tem só aquele filho, nem sabedoria para ter um filho ou dois ele teve 5, 6, 10, então ele tem que dividir por aqueles 5, 6, 10 que ele teve. Ele não tem um filho ou dois, como muitas das vezes tem pais aí que coloca na sombra um ou dois, sendo que ele tem 5 e 6 filhos. Então, em se tratando de filho, tem que ser, ó, geral, amor incondicional. O que você der para um, tem que se saber se você vai poder dar ao outro na mesma proporção, para não estar gerando esses descontentamentos, essas contendas em família, que muitas das vezes é gerado pelo desequilíbrio dos próprios cabeças da casa. Aí depois, tô doente por causa dessas contendas, porque muitas das vezes não sabe colocar limite. Então é isso que temos que ver, saber colocar limite, e nós, como, por exemplo, irmãos, tá vendo esse desequilíbrio aí, já que se a gente está sendo incomodada, vai diretamente conversar com os pais. Se ele tá achando esse comportamento certo de estar botando aquele irmão na sombra, e sendo que tem ou demais pessoas que estão cá sendo lesada, porque acaba sendo lesada, porque é um direito, se é um direito dele, é um direito como irmão também meu. Então,
Na realidade, o que a gente tem que confrontar e entrar em discussão não é com o nosso irmão, é ter uma conversa com nossos pais a respeito que esse tipo de comportamento dele não está certo. Portanto, persistindo nesse tipo de comportamento, o problema está com o nosso irmão desse brecha que ele está aproveitando e entrando, mas também a falha também está em nossos pais, porque ele sabe que ele não tem só esse filho, ele tem vários e tem que ser dividido por todos. Então temos que usar de sabedoria, né, para não estar batendo boca com a vida amargurada de discussões por falta de sabedoria de quem conduz ali, né, a direção da família. Muitas das vezes falta sabedoria nos próprios pais para isso aí, que às vezes um filho é mais problemático, isso aqui, aí ele prioriza o outro e por aí vai. E entre filhos, se é um amor que tem que ser incondicional, é dos pais para os filhos, independente dos filhos, de que nível de caráter ou bondade o filho tem, independente se é o bom ou não tão bom, os pais têm que amar do mesmo nível e na hora de ser, né, financeiramente tem que dividir da mesma, partir o bolo na mesma, ó, medida, não pode ser fatia maior para um, fatia menor para outro, que isso gera descontentamento na família e falta de sabedoria do próprio cabeça da casa e depois fica se queixando por quê? Não, porque muitas das vezes os problemas que há na família são os próprios cabeça da família que traz esse problema por falta de sabedoria e de orientação e depois fica se queixando. Então nós como pessoas, por exemplo, eu não vou entrar em discussão com um irmão meu, né? Eu vou diretamente conversar com meus pais se aquele comportamento tá certo ou não. Ou, no caso de os pais já sendo ausente e o irmão quer, né? Se aproveitar, que tem muito disso na família. Então a gente tem que buscar a via certa, né? Que é a justiça e deixar essas coisas de estar batendo boca, de estar entrando em contenda, de estar escurecendo, né? A alma por causa de coisas de caráter, de pessoas que a gente não consegue transformar o caráter de ninguém. Caráter ou você tem ou você não tem, já é uma coisa inerente a pessoa, ou tem ou não tem. Então não é eu conversando, eu batendo boca, eu dando na cara, o outro dando em mim, que vai vir um caráter, não. Isso aí já é inerente. Então temos que ver esse tipo de comportamento aí, de discussões que eu vejo muito em respeito a valores financeiros dos pais, que uns filhos querem ter mais do que o outro, tem que ser conversado com os pais, se aquele comportamento está certo, perguntar, vem cá, quantos filhos você tem? Porque, pelo visto, você tá com alguma amnésia aí, porque você tá colocando um ou dois na linha. Você tem 5 ou 6 filhos. Então, todos têm que ser na mesma proporção de benefícios. Porque isso gera um desconforto, um descontentamento, discussão em família e por aí vai. E sendo, no caso, briga, né? Geralmente desacordo por financeiro, tem que ir no foco, conversar com os pais. Sendo desconforto de família por outras coisas, a gente tem que se vigiar e não se deixar contaminar por quem está doente, né? Por os mau caratismo de ninguém. Porque lá em Provérbio 17, né? 17 e 17, o Senhor fala que quem anda em contenda ama as transgressões, quer dizer, ama estar ao contrário do que é certo, ama estar com a vida, né, amargurada e coloca, né, se coloca como um empecilho ali na porta, na passagem para o outro passar e ali gera contendas. E o que guarda a sua boca preserva a sua alma, tá vendo? Então a gente tem que fazer o quê? Né? Saber ter sabedoria para não estar discutindo com pessoas que andam doentes, com pessoas que andam lá ao contrário né, nas transgressões lá, ao contrário do bem, da luz, porque quando a gente está numa coisa, eu já percebi, quando a gente está no meio de pessoas contendeiras, no meio de pessoas que gostam sabe, de estar levando vantagem, de você ali no meio, de gosta de contenda, gosta sabe? Você acaba tendo uma vida amargurada, sua vida não anda porque você tá ali, ó, no meio daquela imundice e
do lamaçal que sua árvore não floresce, não dá fruto, só faz, entendeu? Apodrecer a raiz. Então a gente tem que se sair desses tipos de contenda, principalmente de família, de todos os níveis, porque eu digo principalmente de família, porque volta e meia, muitas das vezes a gente tá, né, se encontra com algumas pessoas de família, e quando é assim, não é do nosso convívio, assim, de família, a gente pode encontrar ou não, mas de família, volta e meia, tem gente tóxica que a gente pode encontrar, então faz, ó, mantém a nossa luz, e quando a nossa luz chega, as trevas têm que sair. E é isso que eu quero deixar aqui com vocês. Assim, uma reflexão para que as pessoas tenham sabedoria de lidar com esses problemas né, do dia a dia de família, porque eu vejo tantas discussões desnecessárias, pessoas que não falam com o outro, um irmão que não fala com o outro, por causa de brigas desnecessárias, porque pegou o cartão de minha mãe, sacou, pegou um dinheiro. De quem é o cartão? De quem é o problema? É dela, então ou dele, do pai. Você tem que se dirigir ao pai, conversar a respeito do assunto. Se seu irmão não tem um caráter muito bem, você pode, falar o necessário, mas não é necessário essa discussão pelo cartão do meu pai, pelo cartão da minha mãe. Não, gente, vai lá, conversa com o pai, porque o erro nesse caso aí tá com o pai, que tá liberando isso aí e se deixando lesar e lesando os outros irmãos também, porque a partir do momento que esse irmão está tendo benefício de um dinheiro dos pais, está lesando o outro também, que é direito de todos ter esse acesso, entendeu? Então, eu vejo tantas discussões desnecessárias que quando eu vou ver o que é que tem questão, é dinheiro dos pais que está em questão, porque meu irmão pegou o dinheiro, o cartão de minha mãe, porque pegou esse dinheiro, porque pegou aqui. Não, a discussão não é nem com o próprio irmão, é diretamente conversar com o pai, os pais, que esse tipo de comportamento que ele está tendo não é certo de estar colocando esse irmão na sombra. E por aí vai, eu vejo tantas brigas desnecessárias, gente, que não era necessário estar com aquela contenda com o irmão, sem procurar o foco, a raiz, da onde é que você pode curar a raiz para as coisas fluírem e a planta vir a dar frutos. Muitas das vezes está focando ali, procurando briga, contenda, se sujeitando até a vir ter uma tragédia na família, porque na realidade o foco maior, que quem deveria colocar o limite, o respeito, seriam os pais, e não o irmão entrou porque achou a brecha que os próprios pais deram. Então a gente tem que identificar onde é que está a brecha, o foco do mal, para ir diretamente e parar com essas picuinhas, gente. Eu vejo tantas picuinhas em família por coisas que deveriam ser, sabe, sanadas, se procurasse o canal certo, da onde é que está surgindo o problema. Esse problema de pais sendo explorado. A não ser que o pai não tenha, né, consciência mental de equilíbrio, de saber o que está fazendo, aí nesse caso aí já tem que intervir pela justiça, porque realmente o irmão é culpado. Mas se os pais têm plenas faculdades mentais de equilíbrio, o responsável por esses erros aí não é o irmão, os pais que estão querendo botar um na sombrinha da facilidade, o bichinho, e os outros lá se ferrando, e ele acaba, como eu conheço muitas pessoas que às vezes facilita a vida de um e o outro lá tá na dificuldade, não tem problema, por causa que ele botou uma preferência dele próprio, e pais não tem que ter preferência, pais tem que ter um amor incondicional em todos os aspectos. Então, gente, é isso aí que eu quero dividir com vocês, né? Essa reflexão de não estarmos nos contaminando e nem entrando em contenda e briga com famílias, analisar como se pode resolver, né? Amigavelmente, porque essas coisas de discussões, sabe, muitas das vezes os pais podem não terem a ver e ficarem doentes, porque eu já vi brigas por bobagem, e brigas muitas das vezes a gente como irmãos brigam por muitas coisas, mas evitar, tá, né,
se debatendo, discutindo em frente, na casa dos pais, procurar manter um equilíbrio para tornar, sabe, uma vida melhor, uma vida mais leve, porque a gente tem vivido numa vida tão sufocada, tão, sabe, de briga por coisas materiais, de briga por coisas desnecessárias. Então, se a gente fizer um equilíbrio, saber onde é que podemos, né, identificar ali a raiz do mal e sanar, podemos ter uma vida mais leve e bem melhor. Forte abraço, até o próximo encontro.